Olá pessoal, hoje nós vamos estudar equação do segundo grau. A equação do segundo grau ela tem esse formato aqui: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A letra A, a letra B e a letra C nós chamamos de coeficientes da equação e a letra x aqui é a variável. Lembrando que a equação do segundo grau, o maior grau dela é o 2. Vejam que aqui a variável x está sendo elevada ao expoente 2. Se for maior que isso ou menor que isso, não vai ser a equação do segundo grau, ok? Tem aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. 4x ao quadrado mais 2x mais 6 é igual a zero. Menos x ao quadrado mais 2x é igual a zero. E 6x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Essas três equações aqui, elas são do segundo grau. Vamos aqui determinar o valor dos coeficientes, ou seja, o valor de A, de B e de C em cada equação. Vejam só, em 4x ao quadrado mais 2x mais 6 igual a zero, nós temos que o valor de A é aquele que acompanha aquele que multiplica x ao quadrado. Então, quem multiplica aqui x ao quadrado é o número 4. Então, eu posso dizer aqui que o valor de A é igual a 4. O valor de B é aquele que multiplica x. Então, eu tenho que B aqui, nesse caso, é igual a 2. E C é o nosso termo independente. Nesse caso aqui, o valor de C é 6, que é o número que não acompanha nenhuma letra. Nessa outra equação, menos x ao quadrado mais 2x igual a zero, nós vamos aqui encontrar o valor de A, de B e de C. A, como eu falei para vocês, é aquele que multiplica x ao quadrado. Quem multiplica aqui x ao quadrado, nesse caso, que está subentendido, é o número menos 1. Aqui, no caso aqui, quem é B? Nessa equação é quem acompanha o x. No caso, x elevado a 1 é o número 2. E C, como eu havia falado para vocês, é o termo independente. Nós não estamos vendo aqui o termo independente. Isso quer dizer que o valor dele é zero. Vamos também aqui, nessa outra equação, determinar o valor de cada coeficiente. Vamos encontrar o valor de A, que vocês já sabem, multiplica x ao quadrado. É o 6. O valor de B é quem multiplica x. Quem multiplica aqui x? Vocês não estão vendo, é porque o valor dele é zero. E C é o termo independente. O termo independente aqui, nesse caso, que não tem a letra x, é o termo que não acompanha o x. É o menos 4. Viram como é fácil? Eu acabei de determinar os coeficientes de cada equação dessa aqui do segundo grau. Notem que essa equação aqui, menos x ao quadrado mais 2x igual a zero, e essa outra, 6x ao quadrado menos 4 igual a zero, elas são equações incompletas. Por quê? Porque nós temos que o valor de B e de C são iguais a zero. Quando isso acontece, não esqueçam, essas equações são incompletas. Mas vocês devem estar se perguntando, como a gente faz para resolver uma equação do segundo grau? Para resolver uma equação do segundo grau, nós temos que utilizar a fórmula de Bhaskara ou regra de Bhaskara, como algumas pessoas costumam falar. X igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividida por 2 vezes a. Mas quem é delta? Como é que eu faço para encontrar delta? Bem simples, delta ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Parece ser difícil, não é? Mas não é. Vou mostrar para vocês. Eu tenho a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Eu quero aqui encontrar as raízes dessa equação. Como ela é uma equação do segundo grau, eu terei então duas raízes, tá ok? E para nós resolvermos essa equação, nós vamos utilizar aqui essa fórmula, que como eu falei para vocês, ficou conhecida como fórmula de Bhaskara. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é aqui determinar o valor de A, de B e de C, que são os coeficientes da equação. Então, nós temos o seguinte: o valor de A, no caso aqui, é 1. O valor de B é menos 5. E o valor de C aqui é 6. Nós já determinamos os coeficientes da equação. Agora, nós vamos encontrar o valor de delta. Vocês já sabem que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vou colocar aqui, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado. Quem é b? b é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado. O menos 4 da fórmula
vezes o valor de A, que vocês já viram que é 1, vezes o valor de C, que no caso é 6. Então, delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é a mesma coisa que menos 5 vezes menos 5. Nesse caso, dá 25. Agora eu tenho menos 4 vezes 1 vezes 6. Vou fazer aqui o jogo de sinais. Menos por mais dá menos. E vou resolver a multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6 dá 24. Agora eu tenho que delta vai ser igual a 25 menos 24. 25 menos 24 dá 1. Então já encontrei o valor de delta. Como eu encontrei o valor de delta, eu posso utilizar agora essa fórmula aqui, que é a fórmula de Bhaskara, vai ficar mais fácil. Então nós temos aqui que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Então, nós vamos substituir agora aqui, ok? X vai ser igual a menos B. Só que quem é B? B é menos 5. Então, vejam como o valor de B é negativo e aqui a fórmula também aqui, B é negativo, nós temos que menos com menos dá mais. Então, esse 5 eu vou colocar ele positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Vejam que delta eu já descobri. Delta é igual a 1. Então, vou colocar aqui, ó, no lugar de delta, o 1. Então, vai ficar a raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes A. Quem é A? A nós já sabemos que também é 1. Bom, sabendo disso, nós vamos encontrar as raízes da equação. Para encontrar a primeira raiz, eu vou chamar de x', nós teremos o seguinte. Eu utilizo o sinal mais. Tá ok? Para encontrar a segunda raiz, vou utilizar o sinal menos. Então, nós temos o seguinte. 5 mais a raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes 1. Vou fazer logo isso, dá 2. Então, nós vamos encontrar a primeira raiz. Vou repetir aqui o 5 mais raiz quadrada de 1 é 1 dividido por 2. Então, nós temos 5 mais 1, 6. E vou repetir aqui, ó, colocar embaixo o denominador, que é 2. 6 dividido por 2 dá 3. Encontramos a primeira raiz. Para encontrar a segunda raiz, nós vamos utilizar a mesma coisa, só que com sinal menos agora. Então, nós temos o seguinte, que a segunda raiz, x de 2 linhas, vai ser igual a 5 menos a raiz quadrada de 1 dividido por 2. Então, isso aqui vai ser igual a 5 menos a raiz quadrada de 1, vocês sabem que é 1, dividido por 2. 5 menos 1 dá 4. Aí aqui eu estou repetindo o denominador, que é 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Encontramos a segunda raiz. Ou seja, nós temos que o nosso conjunto de solução, que eu vou colocar bem aqui, as raízes dessa equação, elas são formadas por quem? Pelo 2 e pelo 3. Então, nós temos aqui que o conjunto de solução é formado pelo 2 e pelo 3, que constituem as raízes dessa equação aqui do segundo grau. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.